E que tal? E hoje é dia de Grêmio. Hoje é dia da máquina tricolor dos Pampas entrar em campo pela Copa Libertadores da América. Fluminense e Grêmio, no Rio de Janeiro, no Maracanã, às 19 horas. Decisão da classificação para as quartas de final da Libertadores. Jogo decisivo, importantíssimo para o ano do Grêmio. E vem do Rio de Janeiro, dos repórteres que acompanham o Grêmio lá, os treinamentos e tudo, vem de lá a informação sobre a possível escalação do Grêmio. O que para mim já é um tanto preocupante, tá? Essa escalação do Grêmio que sai aí. Mas vamos lá, é a possível escalação. O Renato poderá ou não colocar esse time em campo. Mas geralmente quando vaza assim, tá? Porque os caras ficaram sabendo de alguma coisa do treinamento lá, geralmente eles acertam, tá? Geralmente a não ser que alguém sinta alguma coisa antes do jogo ali, aconteça alguma coisa extraordinária, geralmente se confirma essas escalações. Tá? A de hoje seria goleiro Marquezin, Gemerson, Gustavo Martins e Kahneman, João Pedro na direita, Reinaldo na esquerda. Vila Sante e Dodi, Pavon, Bright White de centroavante e Soteldo na ponta esquerda. Um time, a meu ver, tá, sem meio armador. Resumindo, um time sem cérebro. Todo mundo sabe que acompanha futebol. O meia armador de um time, ou os meias armadores de um time, é a central técnica de um time. É os caras que distribuem jogadas, é os caras que sabem puxar contra-ataque, que são diferenciados, que têm um toque diferenciado. Já falei sobre isso aqui no canal. Aqueles caras que têm a capacidade de enxergar um ponta, um centroavante bem posicionado por trás de uma zaga e dar um passe, muitas vezes milimétrico, certeiro, preciso, para o atacante ou para o ponta, ou fazer o gol ou criar uma jogada muito perigosa. Tá? Esse é basicamente o papel do meia armador no time. E hoje, a princípio, o Grêmio vai sem esses jogadores. O Renato saca o Cristaldo do time, saca o Monsalve do time, né? Queriam ver eles juntos, pois então, nós, né, torcedores, boa parte queria ver eles juntos, pois então, eles estão juntos no banco de reserva. A princípio, isso pode mudar um pouco antes do jogo. E aí, em cima dessa escalação, eu vou dar minha opinião aqui, tá? Porque na manhã do jogo do Bahia, do Grêmio contra o Bahia, por exemplo, eu fiz um vídeo dizendo, tá? Quando eu vi os relacionados do Grêmio ali pro jogo, os caras que o Renato levou para o jogo, eu disse: o meu temor para esse jogo contra o Bahia, que não é tão menos importante que esse da Libertadores, tá? Não era tão menos importante, né? O Grêmio tá ali na zona de rebaixamento, não era tão menos importante. Se o Grêmio ir para esse jogo contra o Bahia com PP e Duqueiroz, nós vamos ter muitas dificuldades, porque os meias atacantes do Bahia vão deitar e rolar no jogo. Dito e feito, o Grêmio perdeu o jogo. Quando o nosso treinador tentou tomar providência no segundo tempo, já era tarde demais. Tentou substituir, botar ali jogadores de meio campo para tentar alguma coisa, já era tarde demais. 3 pontos a menos para o Grêmio, né? Então hoje, para mim é preocupante por causa disso. Essa escalação do Grêmio, em se confirmando e indo a campo, essa escalação do Grêmio é para chamar o Fluminense para cima. É daqueles jogos que nós vamos ver os zagueiros do Fluminense jogando no meio-campo. Tá? Jogando no meio-campo, na linha do meio-campo, com o resto todo do time do Fluminense prensando, empurrando o Grêmio para trás. Isso é perigoso. Isso é perigoso. É daqueles jogos que quando o Grêmio recuperar a bola, ou vai dar um balão, um bago, tá? Tentando achar o Bright White, Soteldo ou Pavon, né? Ou se tentar sair com bola dominada, não vai ter o jogador de meio campo para pensar essa jogada. É provável que o Fluminense recupere a bola muito rápido, tá?
Tô prevendo esse tipo de jogo. E se por acaso, né, a estratégia do Mano Menezes encaixa e ele arruma um gol antes dos 30 do primeiro tempo, é jogo para o Renato lá pelos 30, 35 do primeiro tempo, já está desmanchando essa formação para tentar ter condições de atacar o Fluminense. Esse é o jogo que eu estou prevendo, tá? Estou prevendo, não é pessimismo, isso é a lógica, Time sem meio armador dificilmente consegue atacar alguém, consegue puxar um contra-ataque com eficiência, tá? Mas tem o outro lado. Se a estratégia do Renato dá certo, porque aqui nós temos ali o Bright White e o Soteldo, têm potencial, tá, de um meio atacante. Se quando o Grêmio roubar a bola, por exemplo, um deles estiver circulando ali, estiver posicionado pelo meio do campo ali, pode dar certo. Pode, aí o Grêmio espetar, sim, um contra-ataque com eficiência. Eu acredito, eu quero crer que o Renato treinou alguma coisa nesse sentido, tá? O Grêmio conseguir, num contra-ataque, aí sim, consegue um gol ainda no primeiro tempo, bueno, aí a classificação está praticamente na mão, a estratégia do Renato deu certo, e é o que eu estou torcendo. Eu sou gremista, eu sou ferrenho, eu sou fanático, Renato é meu ídolo, eu vou torcer sempre para que as coisas que o Renato coloca em campo dê certo, só que tem algumas, como por exemplo, como o jogo do Bahia, que não tem lógica nenhuma dizendo que vai dar certo, não tem lógica nenhuma, como essa de hoje. Se o Grêmio ir para campo sem meio armador, a lógica diz que vai ser complicado. Mas pode dar certo e eu vou torcer muito para que dê certo. Eu estou confiante nessa classificação, eu creio que em o Grêmio passando para as quartas de final da Libertadores, isso dá uma moral, isso dá mais uma agrupada, tá? Dá mais uma enrijecida, dá uma moral pro time, e aí viemos pro Campeonato Brasileiro, e aí sim faz uns jogos de recuperação aí, e vai pro meio da tabela, e vamos disputar as quartas dessa Libertadores. Estou confiante nisso, mas essa escalação me preocupa bastante. Vamos esperar para ver o que acontece, vamos torcer muito, né? E depois do jogo a gente volta aí para conversar mais um pouco e falar o que foi o jogo, e se tudo der certo, e vai dar certo, comemorando a classificação do Grêmio. Forte abraço, até o próximo vídeo.